Marcos Braz é o novo executivo de futebol do Remo. O que isso significa? Como o Marcos Braz pode beneficiar o Remo? O que ele vai trazer de bom? O que ele vai trazer de ruim? Como o Remo vai seguir daqui pra frente na temporada 2025? Será que o acesso vem porque essa janela com o Marcos Braz na frente vai ser pesada? Vamos falar sobre isso agora, então vamos embora, mete marcha e vamos nessa. Torcedores fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, seja muito bem-vindo ao Torcedorismo, e hoje o assunto é o Clube do Remo, né? Um dos principais times aí na disputa pelo acesso na Série B. O Clube do Remo acaba de anunciar Marcos Braz, mas antes de a gente falar o que isso significa, meu irmão, se inscreve no canal que a gente fala sobre Série B e Série A todos os dias. Deixa a sua curtida e o mais importante, deixa o hype para botar o Clube do Remo, Marcos Braz, esse assunto lá no alto no YouTube. Quanto mais curtida e mais hype, mais o Clube do Remo fica alto no YouTube. Então, meu irmão, a situação é a seguinte: Marcos Braz foi anunciado pelo Remo. Já vou botar até o anúncio aí que foi feito nesse dia 31, último dia, né? Aí está o Instagram, né, do Remo com o anúncio de Marcos Braz, né? O Marcos Braz sendo anunciado ali, ó. Marcos Braz é o novo executivo de futebol do Clube do Remo com ampla experiência no cenário nacional. Ele chega para somar na construção do nosso projeto dentro e fora de campo. Seja bem-vindo ao Rei da Amazônia. Tá aqui a artezinha, né, com Marcos Braz, novo executivo de futebol, né? Lá, vem aqui embaixo, ó, novo executivo de futebol. Seja bem-vindo, Marcos Braz. Quem não tá viajando aí, não lembra quem é Marcos Braz ou não sabe quem é Marcos Braz, se você tá viajando nesse assunto, o Marcos Braz, ele foi, né, o chefão ali, né, o head, o executivo de futebol, o gerente de futebol, o vice-presidente de futebol do Flamengo ao longo desses anos mais vitoriosos, né, de 2019 até o ano passado, ali até 2024, né, quando mudou a diretoria do Flamengo, o Marcos Braz saiu ali da frente do Flamengo, né? O Marcos Braz, ele tem os seus prós e os seus contras, né? Então, primeiramente, por que Marcos Braz chegou no Remo do nada? Ele já tinha, né, tava namorando com o Remo, né, no início do ano ele visitou o Remo, visitou as instalações do clube, né, esteve lá, aí teve muita especulação dizendo que o Marcos Braz ia vir pro Remo ou não. Depois ele acabou representando o Remo no sorteio da Copa do Brasil, ele foi o representante do Remo. Havia esse namoro, ele negava, dizia que não ia trabalhar no Remo. Só que agora, né, nessa semana, o Sérgio Papelin, que era, né, o gerente executivo de futebol do Remo, ele se desligou do Remo e voltou ao Fortaleza. Do Neida, o Papelin foi embora, a torcida ficou abalada com isso, mas o clube do Remo lá, a diretoria agiu rápido e trouxe um nome à altura, talvez até maior. O que Marcos Braz representa? Então, muito importante ele ter vindo antes dessa janela de meio de ano começar, porque agora ele vai tomar pé da situação do elenco, vai conversar com o técnico, com o Daniel Paulista, com o presidente, com todos os envolvidos no futebol, para entender qual vai ser o alvo do Remo nesse meio de ano. Você, torcedor do Remo, já coloca aqui embaixo aí pro Marcos Braz ler. E, meu irmão, qual posição você quer que ele reforce, tá? É centroavante? Se tá precisando de centroavante, acho que o Remo tá precisando de centroavante. É zaga, é meia, é volante, é lateral, ponta. Comenta aqui embaixo, é isso que ele vai fazer. Ele vai fazer um mapeamento do elenco do Remo e vai atrás, de acordo com o orçamento da diretoria, vai atrás no mercado. Prós e contras de Marcos Braz. Vou começar pelos contras, né? Marcos Braz aqui no Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, para quem não sabe, né? Eu moro no Rio de Janeiro, então conheço bastante aqui a imprensa carioca, que fala bastante sobre o Flamengo, torcedores flamenguistas. Marcos Braz, ele era tido como um cara que, pela maioria da torcida do Flamengo, quem sou eu para falar sobre a torcida do Flamengo, pela torcida do Flamengo, mas Marcos Braz era tido como um cara que não contratava muito bem, né? Os alvos dele no Flamengo não eram muito bem vistos, né? Ele contratava alguns jogadores, por exemplo, a gota d'água, né, no ano passado foi o Alcaraz, que inclusive a nova diretoria acabou de revender agora para a Premier League. O Alcaraz veio aí por 20 milhões de euros, foi muito criticada essa contratação, não era um cara que chegou para ser titular, que resolvia o problema do time, foi muito comparado com a contratação de Luiz Henrique no Botafogo e Almada, que custaram um valor próximo, e ele trouxe o Alcaraz. Então, Marcos Braz tem algumas contratações assim muito, muito questionadas, mas tem algumas contratações muito elogiadas, né? Ele que montou esse time aí praticamente do Flamengo, que foi de 2019, Gabigol, Pedro, né? Então, ele é um cara que trouxe bons jogadores, mas também a torcida não gosta muito dos últimos trabalhos dele, né? Então, o Marcos Braz tem esse problema de montagem de elenco. Porém, né,
O Flamengo a gente sabe como é, alta pressão, então nada serve se não for de imediato, então no Flamengo a pressão é outra história. A minha análise sobre o Marcos Braz é que realmente ele era muito equivocado no valor das transações, tá? Ele pegava uns jogadores super valorizados. Acredito eu que o Flamengo, mesmo tendo o dinheiro que tem, poderia ter sido mais, como eu posso dizer, mais criativo no mercado, né? Não precisava desembolsar zilhões de reais só porque tem. Poderia ter sido mais criativo no mercado. O Marcos Braz não tentou ser essa pessoa criativa, mas acredito que o Marcos Braz seja um bom gerente de futebol. Outras críticas era a forma como ele lidava fora de campo, né? Teve aquele problema clássico, né, do 2023, se eu não me engano, que ele discutiu com um torcedor no Barra Shopping, um shopping aqui do Rio de Janeiro, né, em que ele acabou saindo na mão com o cara, né, mordeu a virilha do torcedor do Flamengo, e ele era vereador na época, deveria estar na Câmara dos Vereadores na hora, inclusive tinha assinado na hora que estava, mas não estava. Então tem todos esses problemas por trás, mas voltando pro futebol, a parte boa de Marcos Braz, o que Marcos Braz vai trazer pro Remo, que na minha visão ele traz muito mais coisas boas do que ruins, tá? Primeiro ele traz a experiência dele e o nome de peso dele no mercado. Marcos Braz, essa é a parte central, que ele tá acima da maior parte dos gerentes de futebol do Brasil. O Marcos Braz, ele tem muitos contatos no mercado do futebol, ele tem muito jogo, é um cara que consegue fazer transações como ninguém, ele consegue trazer jogadores, ele conhece muita gente do futebol, empresários, jogadores, dirigentes de clube, dirigentes da CBF, o cara tem jogo dentro da CBF. Assim, não vamos ser hipócritas, né? A gente sabe que os times que tem mais jogo dentro da CBF, eles tendem a navegar melhor. Eu não tô dizendo que roubam pra esses times, tá? Não isso, mas, por exemplo, um árbitro que o Remo ache ruim, né? Pô, o cara sempre apita mal os jogos do Remo e tudo mais. Recentemente teve aí até um exemplo, né? 3 goianos foram escalados para apitar um jogo do Remo, e o Remo disputando ponta de campeonato contra os times goianos, né? Talvez com o Marcos Braz isso não acontecesse, porque ele tem jogo dentro da CBF, ele poderia vetar, não, ó, sala de arbitragem do Remo não vai ser esse trio goiano, porque a gente está disputando contra os goianos. Chega lá dentro, troca ideia com os caras e fala, entendeu? Tem mais jogo dentro da CBF, isso pode ajudar bastante o Remo nessa parte política. Parte de contratações, ele conhece muita gente através do mundo e é um nome respeitado, porque o cara estava à frente do Flamengo, cumpriu com todas as suas obrigações, desculpa o WhatsApp, tá ligado, né? Mas cobriu com todas as suas obrigações, ele tem um nome a zelar no mercado, então ele vai ser com certeza muito ouvido por todos os empresários do futebol. Na hora que o Remo chegar na mesa para negociar sobre um jogador, provavelmente o Marcos Braz vai chegar com um peso absurdo e o empresário vai respeitar o Marcos Braz. É óbvio, né, que o calibre de grana que o Flamengo tem, nenhum outro clube no Brasil tem. Talvez Botafogo e Palmeiras tenham também. O Remo não tem nem perto do calibre financeiro do Flamengo. Mas o Remo também não vai buscar Arrascaeta, Bruno Henrique. Deixa eu tirar esse barulhinho de WhatsApp aqui que tá chato, né? Vou tirar isso aqui. Desculpa aí, rapaziada. Mas ele não tem esse cacife no Remo. Porém, ele vai sentar na mesa. Por exemplo, o Remo vai disputar um jogador com o Novo Horizontino, com o Brusque, com o Operário. Quem você acha que vai ter mais moral na hora de ouvir, né? Provavelmente Marcos Braz, com o empresário, com o staff dos jogadores, com tudo mais. Ele vai trazer muita experiência, muito know-how pro Remo e muito conhecimento de mercado. Isso Marcos Braz tem como ninguém. Na minha opinião, a saída do Papelinho foi horrível pro Remo, foi muito ruim, mas a chegada do Marcos Braz eleva o Remo. Mas foi até, no fim das contas, se o Papelinho sair foi bom. Agora, isso é a nossa projeção, né? Vamos ver se ele vai encaixar nisso. Vamos ver se o Marcos Braz vai encaixar no Remo, vai conseguir saber de Série B. Outro contra possível é que ele não está acostumado a disputar a Série B. Pode ser que ele tenha alguma dificuldade, né, de negociação financeira ou não. Vamos ver se é um executivo que vai pegar rápido a situação da Série B. Montagem de elenco, o cara precisa de conselhos, porque a montagem de elenco da Série B é diferente. Mas o Marcos Braz, meu irmão, só tem a beneficiar o Remo. Comenta aqui embaixo, você torcedor azulino, o que você achou dessa contratação. Se inscreva no canal, mais tarde tem pós-jogo da Série B, jogo do Remo, rodada da Série B. Então se inscreve, ativa o sininho aí para participar da nossa live. Te espero lá, deixa a curtida nesse vídeo, hype. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou.